realmente meus inícios foram no 15 de Jaú, até por ser da cidade, isso se tornou um pouco mais cômodo, um pouco mais fácil, mesmo tendo enormes dificuldades financeiras naquele momento. Eu venho de uma família muito humilde, muito simples, mas me lembro que com 14 anos, quando eu tive o convite de fazer essa avaliação no 15 de Jaú, meus pais realmente me apoiaram muito e graças a Deus eu consegui passar nessa avaliação e depois consegui dar uma sequência numa base muito importante no futebol brasileiro, revelando sempre muitos jogadores a nível nacional, né, do cenário nacional e até internacional. E comecei a trabalhar com mais ímpeto, com mais força ainda, sempre tentando alcançar meus objetivos. E para isso eu tive realmente a ajuda de grandes profissionais, excelentes profissionais no 15 de Jaú. E agradeço a todos sempre que posso por me ajudar a ser um jogador melhor e uma pessoa melhor. E dentro desse contexto não poderia deixar de mencionar aqui a pessoa do Sr. José Poy, naquele momento treinador atual do time principal do 15 de Jaú, ex-treinador e ex-jogador do São Paulo Futebol Clube, e era atual conselheiro também do São Paulo. Ele me viu jogando num jogo antes do profissional, gostou do meu futebol e desde então realmente me abraçou, sempre me dando muitos conselhos, fazendo com que eu me tornasse um jogador melhor. Com toda a sua experiência, foi uma pessoa que me ajudou bastante, acabou me indicando para o São Paulo Futebol Clube e isso se tornou realidade. Eu fui para São Paulo com 16 anos, fiquei um ano emprestado. As coisas dentro do São Paulo também aconteceram de forma muito rápida. Eu me lembro que um dos primeiros torneios que eu joguei com o São Paulo foi um torneio na Alemanha, sub-17, e eu acabei sendo o artilheiro do campeonato, considerado o melhor jogador, e isso me deu força para seguir conquistando coisas importantes no São Paulo. Esse torneio foi muito importante porque também me deu a oportunidade de ser convocado para a seleção sub-17, que jogaria o Mundial no Equador naquele ano. Então todos esses acontecimentos serviram para me dar muito mais confiança e seguir numa evolução muito boa dentro do São Paulo. E no final da temporada nós ainda nos tornamos campeões juvenis. Tínhamos como treinador Guto Ferreira. Era um time realmente muito humano, com uma qualidade tremenda. Posso aqui falar de alguns nomes, né, que fizeram parte daquele elenco: o Fábio Aurélio, o Gian, o Fábio Simplício, o Fabiano. Então, realmente tínhamos um time muito, muito bom. E para minha felicidade, no final do ano, o São Paulo realmente levantou a opção de compra do 15 de Jaú e eu acabei me tornando realmente um jogador 100% do São Paulo. Principalmente nesse momento de transição de base para profissional, o fato de você ter grandes jogadores já contrastados, jogadores com a experiência grande dentro do futebol, com grandes conquistas, isso faz com que realmente se torne muito mais fácil essa adaptação, principalmente num time tão grande como São Paulo. Então eu tive a ajuda de grandes profissionais. Mencionar um aqui seria até injusto, né? Foram várias pessoas, vários jogadores que me ajudaram. E na seleção brasileira também tive o prazer de jogar com grandes jogadores de um nível técnico altíssimo. Isso fez com que realmente eu me tornasse um jogador ainda melhor também. Jogadores aí como Ronaldinho Gaúcho, Alex, alguns jogadores também que já coincidia comigo no São Paulo, como Fabiano, como Fábio Aurélio. Então foram momentos realmente marcantes, principalmente nesse início aí de carreira.
E uma história bem interessante, bem curiosa, que eu posso contar foi com o Raí. Raí sempre foi uma referência dentro do futebol para mim. Eu sempre fui São Paulino e naquelas conquistas do São Paulo, né? Eu sempre acompanhando, principalmente o, o bimundial. E me lembro que no primeiro o Raí realmente fez um grande jogo contra o Barcelona, fez os 2 gols. E sempre tive como um ídolo dentro do futebol, até porque ele jogava numa posição que eu me via também, né? Jogando ali na frente, fazendo gols. E depois de alguns anos, tive o prazer de poder realmente jogar ao lado do meu grande ídolo, de poder aprender com ele tanto dentro como fora de campo. E isso foi algo realmente marcante na minha carreira. A minha transferência para o futebol europeu ela aconteceu um pouco antes das Olimpíadas de Sydney. Então eu já participei dos Jogos Olímpicos sendo jogador do Celta de Vigo da Espanha. Me lembro que São Paulo acabou negociando bastante jogadores, praticamente aí metade do time, e eu era um deles. Então foram momentos muito bons no São Paulo, tanto na base como no profissional. Profissional com uma duração bem menor, né? De sendo titular e logo já sendo transferido, negociado com o futebol europeu. Cheguei com 21 anos no Celta de Vigo, com uma ilusão muito grande, com uma confiança de realmente poder vencer no futebol europeu. Contei com a ajuda de alguns jogadores brasileiros que já estavam no clube e alguns chegando também de outros clubes europeus. Doriva, Catanha, Giovanella e também o próprio Wagner, que havia coincidido comigo no São Paulo e que alguns meses antes tinha sido negociado com o Celta de Vigo. Isso fez com que a minha adaptação fosse muito mais fácil, né? E realmente num período curto aí eu me adaptei muito bem ao futebol europeu e conseguindo realizar bons jogos que me deu muito mais confiança para poder dar essa sequência dentro do Celta de Vigo e do futebol espanhol. Então, realmente a chegada a um país novo te gera uma ansiedade por conhecer a cultura de um lugar diferente, de um país diferente, conhecer o clube, a torcida, enfim, mas todas essas coisas no dia a dia foram se tornando mais fáceis com a ajuda de companheiros que eu tive naquele momento dentro do Celta de Vigo. Eu cheguei ao Betis na temporada 2004 e 2005. Lá já se encontrava o Denilson, já de alguns anos. Para quem não se lembra, o Denilson foi a transferência mais cara do mundo na época, né, do São Paulo para o Real Betis. E antes de eu definir a minha situação com o Betis, eu liguei para ele para buscar algumas informações do clube. Lá também já se encontrava Marcos Assunção e junto comigo chegou o Ricardo Oliveira naquele mesmo ano. Então formamos ali um quarteto muito bacana, muito legal, bastante humano, seguimos tendo amizade até hoje, conversamos direto, então foi bem legal e culminou aí também com uma temporada histórica do Real Betis, conseguindo o título da Copa do Rei e o 4º lugar, dando a opção de jogar pela primeira vez na história do clube a Champions League. Então foi bastante marcante, bastante legal esse período aí. Meu retorno ao futebol brasileiro ele aconteceu em 2009. Eu acabei não renovando com o Betis e fiquei livre. Naquele mesmo ano, nas férias, eu estive no CT da Barra Funda e conversando com o Rogério a partir do momento que ele soube que eu
que eu estava livre, ele se interessou bastante no meu retorno para o São Paulo. E aí começaram-se algumas conversas, principalmente com o Milton Cruz, mas nunca houve uma proposta formal, uma proposta oficial por parte do São Paulo. Retornei para a Espanha, porque também tinha algumas propostas de clubes europeus, e nesse período aí recebi ofertas de outros clubes do Brasil. E quando eu acertei com o Inter, o São Paulo depois me liga, mas aí já era tarde, infelizmente nunca se chegou a fazer uma oferta oficial e realmente apostar nesse retorno. Obviamente que eu tendo uma proposta oficial do São Paulo, eu analisaria com muito carinho esse retorno, porque foi o clube que me lançou também, um clube que eu tenho um carinho enorme, um clube que muitos dos trabalhadores que lá ainda estão eu conheço, mas não houve essa oportunidade e eu acabei voltando para o Brasil para jogar no Internacional de Porto Alegre. Sigo bastante, acompanho bastante o São Paulo, assim como o futebol brasileiro, futebol internacional. Hoje eu tenho uma empresa que representa alguns jogadores, então observo bastante o futebol e penso que o Diniz está realizando um ótimo trabalho. Gosto do trabalho dele, mesmo não conhecendo no dia a dia, mas já tendo informações de pessoas que trabalham e que trabalharam com ele. Torço muito para que dê certo. Realmente sabemos que o futebol ele é em cima de resultados. Principalmente aí no começo do ano ele passou por momentos difíceis, né, em que São Paulo jogava muitas vezes bem, mas não conseguia ganhar os jogos, ou não conseguia transformar esse bom jogo em gols. Mas aí antes da parada, por conta da pandemia, já se via um São Paulo bem diferente, um São Paulo bem dinâmico, um São Paulo que criava as ocasiões e que estava fazendo mais gols. Eu torço muito aí pelo trabalho dele e espero realmente que dê tudo certo e o São Paulo possa conquistar coisas importantes aí no futuro próximo. O fato de você jogar num time com uma grandeza tão grande como a do São Paulo, já por si já gera uma pressão que é natural, que é normal, né? E creio que nos últimos anos aí, principalmente pela falta de títulos, essa pressão ela cresceu ainda mais. A paciência da torcida hoje é muito menos. Então, assim, não digo que a pressão de um jogador que venha da base seja maior. Eu acho que a torcida do São Paulo até sempre exalta o jogador que vem da base, jogador que é cria do próprio São Paulo, e vejo como uma pressão e uma cobrança natural em cima de todos os jogadores, e ultimamente, nos últimos anos, ainda maior, muito por conta da falta de títulos que o São Paulo vem tendo. Então eu vejo dessa forma. Essa sequência na seleção brasileira é uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram e ainda às vezes fazem. Eu me preparei muito bem em todos os sentidos para aquelas Olimpíadas, tanto parte física, técnica, mental, né, psicológica, porque realmente era muito importante para todos nós que atuaríamos, muito importante para o Brasil. O fato ainda do Brasil não ter esse título realmente fazia com que essa competição fosse muito importante. Tanto que nos 3 primeiros jogos eu acabei fazendo 2 gols, dei assistência no primeiro jogo pro gol do Fábio Aurélio, e no jogo contra Camarões, infelizmente eu não pude jogar, estava suspenso, e acabamos sendo eliminados, cortando assim a nossa
a nossa oportunidade, o nosso sonho de poder trazer esse título para o Brasil. Penso que um dos motivos também para não sequência na seleção num primeiro momento, pós-Olimpíadas, foi a não sequência do Vanderlei Luxemburgo na seleção. O Vanderlei confiava muito no meu futebol, mas mesmo depois de algum tempo, tendo uma sequência muito boa no Celta de Vigo, depois no Real Betis, com grandes jogos, boas temporadas, infelizmente eu não tive mais o prazer e a sensação única de vestir a camisa do Brasil, defender as cores do Brasil. Fiquei muito triste, mas são coisas que acontecem. Muitas dessas situações nós não entendemos, mas faz parte, né? Infelizmente, para mim, as Olimpíadas foi a última vez que eu pude realmente vestir a camisa da seleção brasileira.